Meu nome é Thaís Dantas e eu sou endocrinologista pediatra. Então, eu tenho formação primeiro com pediatria e depois eu fiz uma residência em endocrinologia. Você sabe o que a endocrinologia pediatra trata? Ela trata sobre distúrbios endócrinos. E o que são distúrbios endócrinos? São alterações hormonais no nosso corpo. Então, a gente pode produzir hormônios que eles agem no nosso corpo inteiro, tanto a mais como a menos, em excesso ou em menor quantidade. E aí a gente pode ter distúrbios que alterem nosso crescimento, que alterem, por exemplo, o nível de glicemia no sangue, diminuindo ou aumentando a produção de insulina, pode ter distúrbios da tireoide, podem ter puberdade precoce na infância e ter distúrbios na puberdade precoce e entre outras alterações, principalmente na infância, que os pais, cuidadores, profissionais de área de saúde têm que ficar atentos, porque são alterações que, se vistas no momento correto e inicial, podem ser tratadas e não ter nenhum malefício para aquela criança. E o que eu vejo é que os pais, os cuidadores, até os profissionais da área de saúde não estão preparados para identificar distúrbios endocrinológicos no início daquela patologia. E isso muda totalmente o prognóstico dessa criança. Então, eu quero que vocês compreendam o que são distúrbios endócrinos para que consigam dar um novo desfecho para essas crianças, procurando assistência médica especializada no início dessa patologia, podendo mudar o desfecho dessa doença. A definição de distúrbios endocrinológicos seria uma deficiência de um hormônio que a gente produz ou excesso dele no nosso corpo. E nós temos vários exemplos que a gente pode dar no nosso dia. Por exemplo, um distúrbio na tireoide faz com que aquela tireoide ela produza um pouco menos de hormônio e isso se chama hipotireoidismo. Isso vai fazer com que a criança, vamos levar para o lado da pediatria, mas óbvio no adulto também acontece da mesma forma. Ela pode ter uma unha quebradiça, ela pode não crescer bem, não desenvolver bem, o cabelo pode cair, pode ter o intestino mais preso, algumas alterações sistêmicas do nosso corpo que justificam essa tireoide produzir um pouco menos de hormônio. E podemos também ter o inverso na tireoide, que é esse hormônio a mais, que a gente chama isso de hipertireoidismo. Seria a produção muito acelerada desse hormônio. Então a gente vai ficar agitado, vai ter insônia, pode ter um ataque cardíaco, o coração acelera, a criança pode ter um olho mais afastado, pode ter bócio, e isso são alterações que o profissional de saúde ou mesmo o cuidador tem condição de observar para poder encaminhar para o profissional especializado. Em relação, por exemplo, a uma puberdade precoce, quando surgem os sinais de puberdade na infância, quando eu vou achar normal uma menina aparecer com peitinho, um menino aparecer com testículo aumentado. Então, é um olhar que tem que vir do cuidador, porque senão vocês não vão saber quando encaminhar ou quando procurar o profissional. Então, no caso da puberdade, a menina pode aparecer essa maminha quando a partir dos 8 anos. Já no menino, é o testículo a partir dos 9. Então, se acontecer antes disso, pelo odor axilar, aparecimento de acne, a criança ficar muito nervosa, porque existe realmente a mudança de humor, o crescimento muito acelerado, vocês devem realmente procurar assistência, que isso pode ser uma alteração hormonal. Em relação à puberdade, seria isso. Em relação à obesidade, uma criança que pode ter resistência insulínica, que está com peso muito acima do normal, com também um peso abaixo, a desnutrição, são distúrbios endocrinológicos que devem ser acompanhados. Uma criança com distúrbio de compulsão alimentar, que come muito, é muito ansiosa, ou mesmo que tem ansiedade de vômito, de bulimia, anorexia, isso também são distúrbios endocrinológicos que devem ser acompanhados. Distúrbios de crescimento, então você avalia aquela criança naquela sala de aula e ela ali no todo é a menor da sala. Você não troca sapatos daquela criança, é uma criança que tem 4 anos, 5, usa tamanho de 2 anos. Então, são sinais que mostram que aquela criança talvez não esteja crescendo dentro do esperado para aquela faixa etária. E aí, gente, são vários sinais que a gente está falando em relação a várias doenças metabólicas que fazem diferença no final de tudo. Porque se você dá um diagnóstico precoce e você trata a doença que você diagnostica, essa criança vai ter uma evolução completamente normal tratando. E o que eu vejo é o tratamento tardio. É o tratamento quando ninguém mais pensa, a gente não vai atrás, passa despercebido aquele sintoma, os pais acham normal aquela criança, por exemplo, entrar em puberdade com 6 anos, porque o mundo, infelizmente, está muito precoce e as pessoas estão achando normal a criança entrar em puberdade mais cedo, e aí não procuram assistência especializada no início que deveria procurar.
E o tratamento dessas doenças, no início, muda tudo. Então, esse curso, essa demanda em relação a distúrbios endocrinológicos, a gente está conversando sobre disruptores endócrinos, está voltado para você, profissional de saúde, para você, cuidador, identificar isso na infância e poder direcionar essa criança para ter um novo desfecho. Para no final não ficar com a altura mais baixa, porque vai usar remedinho e lá no futuro vai crescer tudo que precisa, para não menstruar antes do tempo, para ter um peso adequado, para não desenvolver diabetes. Então, esse curso é para capacitar essa população para poder identificar esses distúrbios, evitando as complicações de um tratamento tardio. Para a gente conseguir explicar para vocês, eu vou trazer um pouquinho dos casos que aparecem no consultório para você entender como é relevante e comum. Vou dizer um caso semelhante que aconteceu essa semana no consultório. Uma criança de 5 anos que chegou no consultório porque tinha menina, né? Porque a mama apareceu. E aí, a mama apareceu e a mãe, que era orientada, observou aquilo ali, levou no pediatra, que infelizmente não estava tão capacitado para dar esse diagnóstico, e a pediatra tinha dito, é normal, hoje em dia está muito precoce aparecer. E aí, a mãe, já tinha lido sobre isso, inclusive, engraçado, me acompanhava no Instagram e disse, eu tinha lido alguma coisa sobre isso, que não era normal. E ela, ou seja, com o conhecimento dela, né, ela procurou assistência especializada, que foi um endocrinologista pediatra. E quando ela chegou lá, a gente conversou, fez uma anamnese e viu que a criança usava produtos que faziam mal para a saúde e que estava ocasionando essa puberdade precoce nessa criança. Por coincidência, ela usava lavanda, que não era permitido, ela usava algumas outras coisas, shampoo, condicionador, e a gente deu uma conversada sobre todos os produtos que ela usava. Ela tinha história, realmente, a mãe tinha menstruado mais cedo, e a gente investigou tudo direitinho, mudou toda a parte de cosméticos dessa criança e começou realmente a usar o tratamento para bloquear essa puberdade. E aí é um exemplo claro que vocês conseguem ver que a mãe, né, conseguiu mudar o destino dessa criança, trazendo precoce, iniciando o tratamento na época certa. E aí eu posso listar para vocês desfechos positivos, como esse caso, mas desfechos infelizmente negativos, como outro caso que apareceu para mim ainda esse mês, que era uma criança com 12 anos de idade cronológica, uma menina também, que achava a altura muito relevante, sempre foi a menina mais alta da casa dela, sempre disseram a ela que ela ia ser alta, mas infelizmente ela chegou para mim muito tarde. E por que que eu vou contar para vocês se foi muito tarde? Ela chegou com 12 anos para mim dizendo, eu não tô entendendo porque eu parei de crescer. E eu vim para você me fazer crescer. E aí a gente foi conversando. E aí eu identifiquei que essa criança em especial, ela teve uma puberdade precoce, ali com seus 6, com seus 7, não sei quando foi, porque ela só chegou para mim com 12, e ninguém viu. Na verdade, viram, mas acharam normal, ela chegou aí no pediatra e acharam normal, e ela desenvolveu a puberdade, essa criança menstruou aos 9 anos, e aí, obviamente, ela cresceu muito proporcionalmente àquela sala, porque a gente vai fazer aquele estirão quando a gente tá mais velho. E aí, essas crianças, quando entram em puberdade mais cedo, elas fazem um estirão antes do tempo, estirão de crescimento. Então, aí você entende por que aquela criança era a maior da casa. Porque ela cresce muito rápido. Então, aquela salinha de 8 anos, ela era a maior da sala. Inclusive, para mim, quando eu vejo uma criança muito alta numa sala pequena, eu digo, rapaz, ou a pessoa é filha de gigante, tem pai de 2 metros, ou isso é uma puberdade precoce, porque acontece muito. A gente olha a altura e diz, essa pessoa é alta, ou não, ou vai parar de crescer mais cedo, que foi exatamente o que aconteceu com essa criança. Então, o que aconteceu nessa criança? Ela entrou em puberdade antes dos 8, e aí ela menstruou com 9. Geralmente, espremendo a menina, principalmente, a gente cresce o fim do nosso crescimento depois da menstruação. Então, vamos lá, ela menstruou com 9, então ela cresceu até os 11, certo? Vamos botar até os 12. Então, ela chegou para mim com 12 anos, ela tinha 3 anos depois da menstruação. E ela tinha 1,47. E aí, na cabeça dela, como é que pode ela ter 12 anos e parou de crescer? Só que é exatamente o que acontece. A gente não cresce até 18 anos de idade cronológica. Isso é um mito, não é verdade. A gente cresce até o nosso osso deixar. E o osso dela já tinha 18 anos. Porque para o osso dela, se ela menstruou e ela cresceu o restinho do crescimento, então ela parou de crescer. Então aí você vê o quanto foi tardio a ida dela ao endocrinologista. Tantas vezes que tinha dizendo, tá errado, essa criança está crescendo muito rápido, leva. Ela não usa o produto certo, leva. Essa criança entrou em puberdade antes do tempo, leva. Uma criança menstruou com 9 anos, ninguém levou. E aí, quando acharam importante levar, foi quando ela tinha
3 anos depois da menstruação, que ela achou que estava ficando baixinha. E como assim? A hora que todo mundo está crescendo, ela não estava crescendo mais. E aí, infelizmente, nessa fase, não há mais tratamento para ser feito. Porque quando o osso está fechado, a gente não tem mais o que fazer. O que a gente usa para crescimento, fazer com que a criança cresça um pouco mais rápido, potencializar o crescimento dela, é uma medicação que se usa enquanto a gente pode crescer. Por isso que nós, que já somos adultos, não podemos fazer essa medicação. Porque se a gente fizer, vai crescer extremidade, vai crescer queixo, mas a gente não cresce em tamanho. E aí foi super frustrante essa consulta, porque a menina saiu chorando, ela era super popular na escola, achava a altura super relevante. Até aquele momento, todo mundo tinha conversado com ela que essa criança ia ser alta. A mãe achou que estava arrasando, né? Infelizmente, e você vê como a informação liberta e como a falta de informação trouxe essa criança para um canto que ela poderia ter tido um desfecho completamente diferente, como foi o caso da criança que eu falei, que eu dei o diagnóstico com 5 anos e provavelmente vai ter uma altura normal, uma vida normal, não vai menstruar no tempo errado e vai ter uma altura final esperada. Outro caso que a gente pode conversar sobre crescimento. Existem alguns sinais que a gente vai observando. A gente coloca essa criança na curva e vê que a criança está abaixo da curva em referência aos pais. Existe um mito muito grande quando se fala em relação à estatura, que se diz, fulaninho é baixo, a mãe é baixa, o tio é baixo, todo mundo é baixo. Essa criança não vai ser filho de gigante, né? Então isso não existe. Por que que aquele pai foi baixo, por que aquela mãe foi baixa? Talvez não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso à informação. E aquela pessoa poderia até ter crescido, se tivesse tido acesso. A gente pode botar um caso muito famoso, que é Messi. Messi fez somatropina, que é o remédio para o crescimento, que é o hormônio, há muitos anos. Hoje ele tem 1,69, eu como endócrino tenho que saber disso, que todo paciente chega dizendo. Então, Messi cresceu o que tinha para crescer, fez 1,69 pelo uso desde criança do remédio para o crescimento. Então, veja, Messi, a idade que ele tem hoje, tem uma medicação muito antiga. Só que, por exemplo, os pais de Messi podiam ter dito, ele é pequeno, é o que tem para hoje, eu não vou atrás. E aí, provavelmente, Messi não tinha 1,69 hoje. Então, eu passo do pressuposto que o cuidador, que o pediatra, que o médico, ele tem que ficar atento. Vê uma criança que está abaixo da última curvinha, aquela curvinha da caderneta que vocês plotam o pontinho, tá ali abaixo, tá abaixo da família, tem alguma coisa incomodando, a criança é muito mais baixa que a sala, só senta na frente, encaminha essa criança. Porque somatropina, esse remédio para crescer, esse que eu citei que Messi fez, ele é tempo dependente. Quanto mais tempo se faz, mais se cresce. Então, se você indica para essa criança iniciar esse remédio precocemente, você vai mudar o prognóstico natural dessa criança na fase adulta em 10 centímetros, em 5 centímetros. Se você segura e diz, não, ela vai crescer, deixa, bota ela fazer esporte. Óbvio que esporte é uma alimentação saudável, é uma criança bem cuidada, ela vai tendenciar a crescer no potencial genético dela. Só que às vezes ela tem uma deficiência do crescimento. Você pode morrer de colocar ela para fazer natação, morrer de dar brócolis para a criança, ela não vai crescer o que ela deveria crescer. Então essa criança precisa ser avaliada por um especialista. E esse especialista vai ver, essa aqui realmente tem indicação de fazer remédio para o crescimento e vai iniciar no tempo correto. E esse tempo correto vai fazer lá no final, na vida adulta, na estatura final que a gente diz, a criança ter a altura adequada. Porque ela vai ter usado um tempo bem considerável, um exemplo assim como o Messi, e aí vai ter uma altura final digna da gente dizer, pronto, agora foi bom. Não vai segurar aquele paciente aí 10, 11, e aí não, ele vai crescer depois, uma hora ele vai entrar na puberdade, ele vai crescer, e aí essa criança não cresce. E se você vai encaminhar ela com 12, com 13, infelizmente vai crescer alguma coisa, mas não é tanto, porque, como eu falei, ele é tempo dependente. Quanto mais tempo a criança faz esse remédio, mais ela cresce. Então, quanto mais precoce o diagnóstico for dado, isso no crescimento, na puberdade, em obesidade, em tudo, melhor é o prognóstico daquele paciente. Um caso que chegou para mim essa semana, que era um paciente de obesidade grave, e eu vejo como é familiar aquele processo, né? São crianças muitas vezes que nascem com um peso adequado, mas geralmente tem história familiar de obesidade. Então, um pai obeso, a mãe obesa. A gente diz que um pai e mãe obesa aumenta a chance em 70, quase 90% dessa criança ser obesa. Não só pela parte genética associada a tudo isso, como a família, né? Onde
o meio que aquela criança está inserida. Então, a criança é o que alguém coloca ela para ser. Então, o que é que ela se alimenta? Às vezes eu vejo, são crianças de 10 anos, e amanhã eu falo para ela comer bem, mas ela não come. Mas a mãe vai lá, bota um refrigerante na mesa, é lasanha, é pizza, é salgadinho, que a família inteira come. E às vezes tem uma criança que ganha mais peso, outra mais magra, e aí fica aquela divergência em relação ao que é oferecido. E a gente tem que ter como base que uma alimentação saudável faz bem para todo mundo, do gordinho ao magrinho, né? A gente se nutrir bem faz bem à saúde. E aí, o obeso, obviamente, ele tem mais coisa. Aumenta o risco de resistência insulínica, ele aumenta o risco de diabetes, ele aumenta o risco. Ele tem um metabolismo mais lento, por isso que ele ganha mais peso. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com a obesidade. Então, é diminuir aquele aumento de ingesta calórica. Então, restringir bem, nutricionista bom, nunca dizer que a culpa é da criança e dizer, ó, a gente tá por você, agora não entra mais refrigerante aqui em casa, vamos lá caminhar no parquinho. Não é dizer, ó, você também, você faz tudo errado, porque o obeso por si só, ele já carrega uma culpa muito grande. Então, se a família divide, ó, essa comida é do teu irmão que é magrinho, tu não pode comer isso é um desastre, porque já vai começar a ter aquela discrepância na família, aquela rixa entre os irmãos. E essa semana eu atendi essa família de obeso e a criança tinha 10 anos e o que me chocou foi a mãe, eu falo com ela e eu tô mandando ela assistir Quilos Mortais para ver se ela se traumatiza. E eu fiquei, Jesus, olha a forma que a gente pode ajudar um filho. Não é dizer, não, eu tô aqui por você, vamos lá, vamos fazer uma comida diferente, filho, vamos fazer uma salada, vamos caminhar no parquinho, bora pegar uma bicicleta e vamos caminhar junto. É não, eu faço tudo errado, dou o exemplo errado, mas bota a criança para assistir Quilos Mortais. Então, gente, vamos começar a partir de si, né? Obesidade é uma doença assim muito familiar, onde eu vejo que a gente tem que tratar a família, não é só aquela criança. E a gente sabe que o risco aumenta de tudo, né? Gordura no fígado, muitas vezes esse paciente já chega com glicose alterada, já teve paciente com 10 anos com diagnóstico de diabetes tipo 2, que não é comum na infância, mas pela obesidade causa, o sedentarismo, o tempo de tela. Então a gente está vivendo momentos onde eu pergunto qual o tempo de tela em consulta, e são crianças de 10. Semana passada eu atendi um paciente que disse que tinha 14 horas de tela. E ela disse que dormia 8 horas. Eu disse, não vai para a escola, porque é 14 com 8. Ela, não, então acho que ele dorme menos. Então, assim, daí vocês tiram uma criança que fica na televisão, no celular, 24 horas, normalizado por uma família, e que não acha normal uma criança fazer exercício, não, ele não brinca na rua, não, eu deixo ele guardado em casa. Então você vê o apelo que essas crianças estão fazendo para a família. Só que como é se ele é criado nessa família, que é normal comer errado, normal passar o dia todo na televisão, normal não fazer um esporte, normal comer errado 24 horas. Como é que ele vai dizer, opa, eu tenho 10 anos aqui, me salva, que eu tô precisando cuidar da minha vida e da minha saúde? Não vai ser assim, porque a criança, ela tem maturidade cerebral com 25, 30 anos. Então, assim, como é que vocês querem que uma criança diga, eu sei o que é melhor para mim? Óbvio que ela vai pedir açúcar, óbvio que ela vai pedir chocolate. A indústria também não ajuda, porque são coisas do Bob Esponja, do Mickey, coisas que a criança quer comprar. Então, a indústria realmente facilita para a comida ruim. A comida saudável, fruta, verdura, não é tão palatável. Aquela comida industrializada, ela é feita para ser gostosa. Então, é difícil a gente competir com isso. Por isso tem que ser uma coisa muito familiar. Então, é nutricionista, é educador físico, às vezes é psicólogo para tratar a família inteira, para que a gente consiga trazer essa família para perto. Porque muitas vezes, se a gente reprime muito, principalmente a mãe, o pai e a criança, essa criança muitas vezes não volta nem no retorno para a gente no consultório. Então, gente, esse novo canal, a gente tá conversando mais, conversas mais densas aqui no YouTube, conversas mais longas sobre distúrbios endocrinológicos, sobre muitas dúvidas que surgem no consultório. Eu vejo que o Instagram, às vezes, a gente não consegue abordar tanta coisa. Então, eu quero trazer a relevância de tudo isso, com casos clínicos, de uma maneira didática, para que vocês possam trazer para a realidade e tirar as dúvidas que vocês têm, poder dar direcionamento na hora de tratamento, direcionar para um especialista. O mais importante, tratar precoce, então conseguir diagnosticar e dizer, opa, eu vi isso aqui não está certo, eu vou lá encaminhar para o especialista, que é um endocrinologista, para que a gente consiga fazer a diferença. Então fiquem ligados, porque cada hora vai ter mais conteúdo para vocês estarem se aperfeiçoando nesse tema tão relevante.